Bom, meu nome é Sandra Malé, eu sou psicóloga. Eu sou concursada na Prefeitura de Belo Horizonte e sou analista de políticas públicas. Bom, trabalho com a política do idoso desde 2000. Então, desde 2000, eu estou trabalhando sempre na política, no Conselho Municipal do Idoso, né? Já fui presidente do Conselho Municipal do Idoso em duas gestões, 2 mandatos de prefeito diferente. E eu fiz meu mestrado na UFMG, um mestrado profissional em promoção da saúde e prevenção da violência, né? E o que nós tratamos, o que foi tratado nesse mestrado, foram as denúncias em relação à violação de direitos, né? Então, eu vou falando com vocês ao longo, né, desse trabalho. Foi muito interessante que nós trabalhamos também não só com dados da denúncia, mas o que o serviço de saúde e o que o serviço da assistência social faziam com essas denúncias, né? Que eu monitorei os casos, porque o papel do conselho é um papel fiscalizador, né? Ele fiscaliza as políticas públicas e ele exerce o controle social dessas políticas. Então, uma questão que sempre me incomodava em relação ao Conselho Municipal do Idoso era que, de acordo com o artigo 19 do Estatuto do Idoso, a gente tem que ser notificada da violação de direitos. E aí, a partir dessa notificação, a gente era notificado, a gente acionava os serviços e alguns serviços davam retorno. Por mais que o conselho solicitava esse retorno do que foi feito de cada caso, né, nem sempre a gente tinha esse retorno. Então, eu fiz um monitoramento do tempo gasto da denúncia quando ela chegava no conselho, o tempo gasto que ela chegava no serviço e que o serviço dava retorno para a gente. E aí essa pesquisa minha de mestrado foi uma pesquisa que eu verifiquei, né, a questão da rede de proteção. Infelizmente, não tive bons resultados, né? 26% das denúncias chegaram a óbito, né, porque todos eram seguidos de negligência. Então, assim, isso faz com que o Conselho fomente políticas públicas para o público idoso, né? O que o Conselho faz com isso? Né? Então, o Conselho ele vai fomentar aí políticas públicas para quê? De apoio à família. Então, hoje a aula nós vamos tratar de algumas questões. Eu vou começar tratando com vocês sobre esse tema, que é a violência. Não vou apresentar minha pesquisa, eu vou apresentar o que consta na bibliografia em relação à questão da violação de direitos, o que minha pesquisa também não contrariou o que a bibliografia aponta. E, a partir disso, nós vamos tratar 2 questões. Nós vamos tratar 3 questões. O Estatuto do Idoso, que também cai na prova da SBGG. O Estatuto do Idoso eu fiz em termos de perguntas e respostas, porque são 118 artigos. Se eu fosse tratar aqui dos 118 artigos, a gente ia ficar muito tempo. Então, são perguntas que são mais perguntas que caem em concurso. Coloquei CESP, vários concursos, e que vai dar para vocês terem uma visão de o que realmente cai, né? Porque são 118 capítulos, né? E o que cai mais para médico, né? Que é diferente do que cai para o advogado, para defensor público, né? Para o Ministério Público. Então, a gente não vai entrar muito na questão dos crimes, né? Isso realmente não cai muito na prova da geriatria, da psicologia e tudo mais. E nós vamos depois tratar da Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842, de 94. Também, a Política Nacional, eu também trouxe perguntas para vocês, para a gente discutir. A gente vai discutir cada questão. E o decreto que regulamenta a Política Nacional do Idoso. Então, a lei é de 94, e o decreto é de 96. Então, nós vamos... E, nesse decreto,
trata das modalidades de atendimento ao idoso, que também também é questão de prova, tá bom? Então, gente, a gente pode ir conversando, né? O conteúdo é grande para o tempo muito curto, mas eu oriento vocês a dar uma lida, independente, né, da aula aqui, dar uma lida no Estatuto do Idoso. É importante, sim, e tem muitos impressos do Estatuto do Idoso, né, vários impressos, mas vocês têm que ver que a grande maioria dos estatutos que estão impressos, eles estão desatualizados. Esse não. Esse está atualizadíssimo, mas a grande maioria está desatualizado. Então, que lei nesse país muda o tempo inteiro, né? Então, vocês vão entrar sempre no site, quando for ver uma legislação, sempre no site do governo federal. Tá? Então, lá tem leis ordinárias, vocês entram no site do governo federal, leis ordinárias, vocês acessam o ano dessa lei e vocês vão ter ela certinha, fresquinha, atualizadíssima. Tá certo? Bom, então, nós vamos começar, né, agora, então, falando sobre violência e maus tratos. Eu também trouxe algumas questões de violência, mas a grande maioria das questões da violência são casos. Eles colocam alguns casos, tá? Ou alguns conceitos da violação. Então, os casos, vocês tendo o conceito certo, vocês vão saber identificar a tipologia da violência, vocês vão saber identificar o que é melhor a ser feito. Tá certo? Bom, já desconfigurou um pouquinho aí. Mas, lembrando, para a gente tratar da violência, né, uma questão que vocês já estão vendo no curso de vocês, é a questão da transição demográfica. Né? Junto com a transição demográfica, nós temos também a transição social. A transição social significa a participação da mulher no mercado de trabalho, né? A grande maioria aqui são mulheres, né? Então, as mulheres aí no mercado de trabalho, e as mulheres, historicamente, tradicionalmente, elas são as cuidadoras da família, né? E elas inseridas no mercado de trabalho, então quem cuida de quem? Né? Por isso, e a gente sabe que por que uma população está tornando envelhecida? Porque está tendo o envelhecimento da estrutura etária. O envelhecimento da estrutura etária é basicamente pela baixa fecundidade, baixa natalidade. Né? Por quê? Porque se as mulheres estivessem continuando, né, se elas tivesse assim, tendo 8, 10 filhos, né, a gente poderia estar vivendo mais por todas as questões, né, de saneamento básico, antibiótico e tudo mais, mas a gente não ia ter o envelhecimento da estrutura etária. Então, tem o Carvalho, que ele é da UFMG, que ele é demógrafo, ele fala o seguinte: sabe por que está envelhecendo? Nós estamos vivendo o processo de envelhecimento da estrutura etária? Que eu entro na sala de aula da UFMG e pergunto para os alunos: quem quer ter filho? Só os homens levantam a mão. Então, assim, né, não tem jeito. Então, aí a gente está cada vez menor, né, essa questão. E isso vai impactar também, né, as mulheres, os novos arranjos familiares, casamentos, mulheres sós, divórcio, e cada vez que a mulher casa, ela divorcia e tem novos relacionamentos, mais distante ela vai ficar daquela sogra, porque no direito não existe ex-sogra, né? Então, no direito você tem as obrigações em relação à primeira sogra, mas você vai se afastando em relação à questão do cuidado, à questão da atenção, né? Você vai se afastando. E quando você tem novos relacionamentos, você não tem aquela relação com a família como você tinha naquela primeira família. E isso tudo vai impactando a relação do cuidado. Né? Então, a consequência disso, né, é a perspectiva de uma diminuição da perspectiva de envelhecer no ambiente familiar seguro e aumento da taxa de institucionalização.
Lembrando que, né, existem hoje outras modalidades de atendimento que a gente tem que pensar nelas, porque, senão, né, com a questão do envelhecimento, o país vai ter que só ter instituições de longa permanência, né? Então, a gente tem que pensar em outras questões. Bom, então, o modelo antigo da família, multigeracional, né? Os empregados também viviam juntos, envelheciam juntos naquela casa. Hoje a gente tem família que tem problema, porque aquela doméstica, ela envelheceu ali, ela não casou, ela dedicou a vida naquela família, e, de repente, está todo mundo ficando idoso, todo mundo ficando com fragilidade, né? Então, a gente tem essas questões ainda que surgem lá para a gente, lá, diariamente, lá no Conselho Municipal do Idoso. Então, todos viviam sobre o mesmo teto, né? Homens eram os provedores, as mulheres, tradicionalmente cuidadoras, e ainda as mulheres, mesmo com toda inseridas no mercado de trabalho, elas ainda continuam sendo as cuidadoras, né? As principais cuidadoras. Bom, a família moderna, né, deu uma desconfiguração, gente, devia ter salvado em PDF, peço desculpas aí, eu não sei como é que vai ficar a questão da filmagem, mas a família moderna é uma família nuclear, né, baixa fecundidade, e todos trabalhando fora, né? E, com isso, diminui a capacidade de prestar cuidados aos mais velhos. Nesse sentido, são idosos. A gente tem hoje pessoas idosas vulneráveis, né? E ou dependentes, residentes em domicílios, sozinhos ou com família insuficientes, né? Ressentem-se da falta de incorporação efetiva do Estado no cuidado, enquanto aumenta o risco de violência intrafamiliar. Então, o que acontece algumas vezes é que o Estado ele vai penalizar essa família. Ao invés de penalizar essa família, ele tem que oferecer, conforme preconiza o Estatuto do Idoso, que o atendimento domiciliar. Então, o Estado precisa ajudar essa família e não simplesmente punir, e não simplesmente cobrar que seja atendido, que seja feito isso e aquilo, sem a contrapartida do Estado. Por quê? O artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele reza que é a obrigação da família, do Estado, da sociedade. Então, a gente tem que dar suporte a essa família. Enquanto Estado, ele tem que dar suporte à família. Ok? E aqui, quando a gente fala da insuficiência familiar, né, é uma questão também gritante, né, das grandes síndromes geriátricas aí, né, é solicitada essa inclusão mesmo, né, da insuficiência familiar, que a gente sabe que é um grande problema que a gente tem, essa questão da falta do cuidado, né, de não ter quem cuide, quem vai cuidar de quem, né? Bom, então, lembrando aqui que o Estatuto do Idoso, em seu artigo 19, fala que os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória. Né? Então, é obrigação, né? Isso aí tá no capítulo em relação à saúde, tá? Então, de notificação compulsória pelos órgãos de saúde públicos e privados, a autoridade sanitária, bem como deverão ser comunicados para os seguintes órgãos, né? E tem aí os órgãos que devem ser comunicados, que é o Ministério Público, ou o Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso, ou o Conselho Nacional do Idoso. Então, o Conselho ele tem que ser notificado na questão da violação, tá certo? E a vigilância sanitária, né? Quer dizer, a autoridade sanitária também. Bom, quem notifica? Né? Então, quem notifica é o serviço de saúde. Né? Houve uma mudança no Estatuto do Idoso, que antes era o profissional de saúde que notificava. Mas o profissional de saúde estava lá na ponta, estava trabalhando. E como é que ele ia notificar uma violência e depois continuar trabalhando com essa família? Né? Que a gente sabe que a grande maioria da violência ela é intrafamiliar.
né? Então, a grande maioria ela é intrafamiliar. Então, a gente, Camarano, 2010, ela fala que percebe-se grandes avanços no campo legal, mas as ações, né, concretas para assegurar o envelhecimento digno e o cuidado da população brasileira ainda são insuficientes. E a gente sabe que são insuficientes, né? Então, quem trabalha aí com atendimento na ponta, atendimento à família, sabe que o que vai fazer com aquele caso, né? Não existe, pelo menos aqui em Belo Horizonte, um equipamento transitório para tratar a questão da violência. A gente tem da mulher, bem-vinda. Mas aí, quando a mulher faz 60 anos, ele já não atende, porque já não é, parece que não é mulher mais, né? Mas é porque tem uma legislação específica e vira idoso. Aí esses equipamentos não atendem só até 59 anos. Então, a gente precisa, né, de tratar dessas questões, de pensar em equipamentos, porque, normalmente, até fortalecer o vínculo, a gente conta só com os técnicos até o momento, né? Só com diálogo com os técnicos para resolver essa questão da violação de direito, né? Então, aqui em Belo Horizonte não tem. E uma coisa que mais aconteceu em relação foi a institucionalização do idoso. A gente vai agora para a 5ª Conferência Nacional do Idoso. Alguém aqui já foi a alguma conferência do idoso, da saúde? Não? Bom, é importante, porque a conferência ela vai conferir, né, o que existe e, ao mesmo tempo, ela vai deliberar, ela vai propor políticas públicas, né, para o município. E, então, a 5ª Conferência, o desafio envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Esse é o tema da nossa 5ª Conferência de Direitos da Pessoa Idosa. E, nessa conferência, a gente tem discutido muito essa questão da saúde, porque nós já começamos aqui em Belo Horizonte as pré-conferências, né? Então, a gente divide em regionais administrativas, Belo Horizonte tem 9 regionais, nós dividimos para discutir sobre essas políticas públicas. E aí eu lembro de uma idosa, quando a gente vai tratar a violência, uma idosa falou assim: não, eu não denuncio, não. Sabe por quê? Eles me colocam numa instituição de longa permanência, me colocam numa ILPI, e os filhos ficam lá com a casa, ficam numa boa, ainda fica lá, né, sem a gente, ainda feliz da vida, numa casa que eu que comprei, numa casa que eu que construí, né? Então, infelizmente, é o que acontece, porque vem o Ministério Público, aplica, às vezes, uma medida protetiva, e essa medida protetiva, normalmente, quem sai é o idoso, né? Igual. Põe no abrigo, né? Só não entendi o seguinte, é de notificação compulsória. Você falou que não é o profissional mais, que é o serviço de saúde que notifica. Mas o profissional notifica o serviço notificar o Ministério. Mas quem é esse serviço de saúde? É o gerente da unidade. O gerente da unidade. Porque antes era o profissional que tinha que assinar, né? Então, antes era o profissional, ele estava lá na ponta, ele via a situação de violação, né? E a gente sabe que no Estatuto do Idoso tem as penalidades para quem não notifica, né? Por exemplo, se vai alguém fala assim, tem um profissional de saúde ou da assistência que vem aqui que viu, mas não tem essa notificação em lugar nenhum, então ele responde e tem lá no Estatuto do Idoso das penalidades, que é você tomar conhecimento e não denunciar. Tem multa e tem também, além de multa, outros processos, né, que a pessoa vai sofrer. Então, mas antes era o próprio profissional que tinha que assinar. Hoje ele leva para uma equipe, né? Ele discute isso internamente na equipe e quem assina é o gerente da unidade, o gerente da saúde que vai assinar, tá? Essa notificação. E vai encaminhar, né, para os CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, que vai primeiro. E é interessante, gente, que a prefeitura ela não tem o poder de polícia,
né? Então, a gente vai tratar, na hora que a gente for entrar nas tipologias, nós vamos ver o que é importante, qual que é o papel do município e qual que é o papel da delegacia e qual que é o papel do Ministério Público. Né? Porque tem coisa que é defensoria pública, tem coisa que é delegacia. Né? Então, agora, tem coisa... Então, por exemplo, aqui, quando tem uma denúncia, normalmente o serviço da assistência social, eles não chegam naquela casa já falando aqui tem uma denúncia, né? Que senão eles nem saem, né? Corrige nem sair. Mas eles sabem que naquela casa, que eles trabalham em termos da família, eles sabem que aquela casa tem uma situação de violação de direito contra o idoso e eles vão ficar mais atentos ao estabelecimento de vínculos, a fortalecimento de vínculos. Né? Às vezes nem vínculo tem, né? Por isso tem que estabelecer, pelo menos uma questão de cuidado, e pelo menos estar atenta àquela família. Agora, eu acredito, gente, que toda e qualquer família, quando a gente pensa em dinâmica familiar, quando a gente pensa que cada família, cada um ocupa um papel dentro da família. Quando você tem um diagnóstico de uma insuficiência cognitiva, essa família ela tem que ser acolhida. Né? Porque aquela pessoa que, de repente, adquiriu, né, uma demência, né, que adquiriu, ou que ela adoeceu, né? Então, qual o papel que aquela pessoa tinha naquela família e aquela família vai ter que se reestruturar. Então, isso tem que ser feito inicialmente, porque o grande problema da violência, gente, é a falta de diálogo na família sobre o envelhecimento, sobre possível dependência, quem vai cuidar de quem, o que vai ser feito. Por isso que hoje a gente fala que existe aquele testamento vital, que é a declaração antecipada de vontade. Né? O tanto que é importante você tirar esse peso dos filhos, né? Tirar esse peso, porque depois ainda tem a cobrança. Nossa, aquele pai foi tão maravilhoso, agora olha o que eles estão fazendo. Né? Colocaram no LPI como se a LPI fosse a pior coisa do mundo. Né? Então, e é claro que você tem... Eu lembro de uma psicóloga lá de São Paulo, que ela fala o seguinte, que ela tem 3 filhas, que ela já virou para as 3 filhas e falou, olha, é o seguinte, falou para uma filha, você nunca acertou meu presente, então você não tem como cuidar de mim, você é muito desatenta, você nunca acertou, você sempre compra o número errado, então você não tem condição de cuidar de mim, não, você é muito largada com você. Aí virou para outra, não, você estuda muito e tudo. Aí virou para outra que sempre acerta tudo, que sempre faz tudo para ela. Você vai ser, nomeou já como cuidadora. E falou, mas eu já vou deixar as coisas no seu nome. Então, já nomeou. Né? Aí é claro que a vida muda, que as coisas... Mas, quer dizer, por mais que não seja assim, nem sempre as coisas vão ser assim, né? A gente tem que, pelo menos, ter esse diálogo. Né? Pelo menos um diálogo, porque a outra, né, ela já nomeou, não sabe como é que a outra reagiu. Então, a gente tem que já pensar, né, discutir sobre isso, porque quando a família chega no serviço, a família já chega com os vínculos todos rompidos. Porque eu cuido e você não cuida, eu olho e você não olha. Então, os vínculos já estão todos... Né, fragilizados. Bom, então, ó. E quando a gente pensa na questão da violência, né, a violência é um fenômeno mundial. Ela nasceu com a sociedade. Então, não existe uma relação, né? Quer dizer, todos os mitos da humanidade, né, e da luta falam da luta fratricida, né? Como elemento constitutivo das organizações sociais. Aí fala, na Bíblia, a história de Caim e Abel é exemplo de como é difícil falar da trajetória humana sem reconhecer a convivência com o uso da força, da experiência de dominação e das tentativas de exclusão do outro. Né? Minayo coloca isso. Então, é importante a gente saber que as relações, né, que às vezes são relações de violação, uma própria questão
né, de uma competição, às vezes a gente tem atos que a gente nem percebe que a gente está sendo, né, está tendo atos de violência. Bom, e nós estamos em constante transformação, né? A gente aqui não pode nunca comparar o idoso com a criança, porque a criança está construindo uma história. A cada dia a criança está tendo mais autonomia, né? Está construindo sua história. É um caderno em branco que a história está sendo escrita. E aqui é um caderno bem, né, bem escrito, com as suas histórias, né, com as suas questões, e que continua sendo escrita, né? Ela não acabou, ela não se encerra. Ela só se encerra na morte. Mas é importante a gente saber como que esse idoso está sendo cuidado, como ele foi cuidado, de que jeito ele foi cuidado, né? Então, eu já vi muitos profissionais, área que eu trabalho de capacitação muito na questão do envelhecimento, que falam, mas também mereceu, olha o que ele fez, né? Então, assim, eu falo, olha, independente da história dele que ele construiu, né, todo mundo erra. Às vezes erra, não é querendo errar, pensando em acertar, mas erra, todo mundo erra, né? Faz parte do ser humano errar, né? Então, não cabe nós aqui, né? Não cabe a gente ficar falando, olha, também você mereceu, né? Não cabe a gente tem que proteger, cuidar, fortalecer, né? A gente está aqui na defesa do direito da pessoa idosa, independente da história que ela escreveu, tá certo? Bom, e aqui o conceito da violência, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2002, ele fala que a violência contra o idoso, ela é diferente, tá, do que as outras faixas etárias. A violência contra idosos é considerada qualquer ato único ou repetitivo ou omissão que ocorre em qualquer relação supostamente de confiança e que cause dano ou incômodo à pessoa idosa. Bom, lembrando aqui, gente, que ela é único, qualquer ato único, ou omissão, né? Então, assim, às vezes, uma vez eu estava com a promotora, que a gente trabalha muito em rede, aí eu falei com ela, eu falei assim, pois é, então, hoje em dia, você não precisa bater no idoso, você não precisa nada, é só deixar morrer a míngua, né? Então, a omissão de cuidado é deixar morrer a míngua aí, e aí morre, né? Chega a óbito por causa da negligência, e aí essa família não vai ser penalizada, arquiva o caso e pronto. Agora, se ela bate, aí ela vai ter um processo, vai ter uma ação, vai para a delegacia, vai ter que responder isso, mas se ela não faz nada, né? Ela é omissão, é um crime. Então, a negligência é um crime. Então, eu sempre provoco isso, porque, realmente, 26% de óbito devido à negligência é uma falência do serviço público. É uma falência do Estado, é uma falência da família em relação ao cuidado. Então, é uma denúncia grave. Então, a gente tem que... Isso não pode fazer parte, ser uma coisa normal na história da nossa sociedade, né? Mas é o que está acontecendo. Então, das tipologias da violência, a gente tem o abuso. Quando a gente vê as violações de direito, de acordo com a Política Nacional de Redução de Acidentes e Violência, quando a gente vê, dificilmente o idoso sofre apenas uma violação de direitos. Normalmente, ela sofre 2 ou 3. Né? Então, eu fiz esse levantamento também na minha pesquisa, quantas denúncias que chegavam que era apenas uma violação. Muito pouco. Né? Então, a pessoa, quando sofre, ela sofre mais do que uma. Então, o abuso físico, né? Então, essa deixa a marca no corpo. Eu lembro de uma delegada aqui que faleceu, a doutora Joana, que chegava lá na delegacia do idoso, a idosa cheia de hematoma de um lado do outro. Aí o filho, ela caiu da cama. Falou, caiu e você juntou e ela caiu de novo do outro lado, né? Porque ela está toda ela. Isso aqui foi uma violência física mesmo,
né? Então, não tem como justificar. Então, o que é mais importante, gente, quando a gente for abordar a pessoa idosa, a gente abordar ela na particular, né? De forma na privacidade, respeitando a privacidade, porque quando eu lia os relatórios de retorno do serviço, e quando tinha uma violação, normalmente tinha um filho com o celular do lado, tinha um filho, e eu comecei a provocar essa equipe. Ah, não constatou violação de direito. Tem muita coisa que volta, que a gente vê nítido que tem a violação, e vem retorno assim. Não tem, não observamos isso. Aí, quando você vai ler o relatório, você solicita mais informações, o violador devia estar do lado, né? Porque você não tinha a privacidade que o atendimento tem que ter para a pessoa falar da violência, né? Porque falar dessa violação, a violência, ela é muito subnotificada, principalmente familiar, que é onde acontecem mais. Porque, às vezes, a relação é uma relação já de violação, né? É uma relação que gera isso. Nós temos abuso psicológico, sexual, né? Essa psicológica ela vai estar em todas, né? Sexual, todas as mulheres, independente da idade, elas são alvo de violência sexual. Nós pegamos já casos de mulher completamente dependente, acamada, e ela ser violada sexualmente por um neto, né? Então, com hematomas na mama e com DST. Neto usuário de droga, que aumenta a proporção mais, e ela com DST, e ela estava totalmente dependente. Tá? E violência, abuso financeiro, essa é demais. Então, aqui, ó, abuso físico é delegacia, é polícia, caso de polícia, não é caso de serviços da prefeitura, né? Ela conhece, ela sabe, ela trabalha, ela fortalece vínculos, mas é caso de polícia. Abuso psicológico, sim, né? Cabe à prefeitura fortalecer vínculos, um diálogo, uma conversa. Sexual, a saúde, né? Com certeza, e também delegacia, é caso de polícia. Financeiro, caso de polícia, né? Apropriação indébita, venda imóvel. Outra vez, eu estava numa instituição filantrópica, eu tive a surpresa de ter um juiz lá numa instituição filantrópica. Quando foi ver a filha advogada, estava ficando com o dinheiro dele todo e colocou. E ele estava deprimido, ele tinha uma depressão forte e estava lá numa instituição filantrópica, né? Aí é claro que o Ministério Público entrou para reverter o caso, né? Negligência também é serviço da prefeitura, né? Porque a falta de cuidado, a necessidade de implementação de outras políticas públicas para ajudar essa família no cuidado, né? O abandono também é uma questão de polícia e é uma questão também de fortalecimento de vínculos, né? Porque eu acho que assistente social, às vezes, elas são detetives sociais. O conselho destina. Então, o que acontece? Não precisa ter. Toma. Independente, quando eu falo aqui do abuso financeiro, eu falo que, atrás desse abuso financeiro, tem outras tipologias da violência, né? Então, são coisas que tem que investigar. Tem que investigar que, quando a gente pensa em dependência e quando a gente pensa em autonomia, né, porque é bem diferente, que, às vezes, a pessoa, quando ela tem uma autonomia naquela família e tudo, dificilmente ela é vítima de qualquer tipo de violações. Mas, quando ela não tem, então ela deve sofrer outro tipo de violência.
Mas a violência financeira, o que a gente faz lá no Conselho? A gente recebe essas notificações, né, da saúde, que são encaminhados para a assistência, né? A assistência trata dessas violações, mas a gente pede um relatório da assistência quando tem uma violação financeira e a gente encaminha para a delegacia do idoso, que a gente tem uma delegacia especializada de atendimento ao idoso, só que tem uma coisa. A delegacia do idoso, ela só aceita se o idoso for lá denunciar. Se o próprio idoso for lá e denunciar. Quando isso acontece, eu peço o relatório e vejo, porque o idoso cognitivamente capaz, ele escolhe o rumo da história. Às vezes a pessoa fica só na queixa, não quer denunciar, sentimento de menos-valia, né, as dívidas relacionais, o ganho secundário que tem, às vezes, em relação a uma queixa. Né? Tem gente que tem ganho de ficar na queixa, né? Ganhos secundários. Então, o que a gente pede para o serviço é fortalecer essa pessoa o suficiente para que ela vá à delegacia. E, paralelamente a isso, a gente emite um relatório para a delegacia do idoso, junto quando a idosa quiser ir. Mas, notícia boa, tem aumentado o número de idosos que estão denunciando. Sim. Toda pessoa tem que denunciar. Agora, quando você está vinculado ao serviço de saúde, você vai via serviço de saúde. Quando não, você mesmo denuncia. Então, são questões que o médico tem que falar com a família. Olha, a negligência está tanto que, se vocês, eu não posso ser cúmplice dessa situação. Para o Conselho Municipal do Idoso. Tá? O que você falou? Olha, hoje em dia, Belo Horizonte não tem mais disque idoso. Não. A gente tem um disque 156, que é o geral, e tem a ouvidoria do município, que atende também. O que a ouvidoria faz? O telefone do Conselho daqui de Belo Horizonte é o 3277-9865. 3277-9865. Vocês podem denunciar. Eu trabalho lá. E aí, o que acontece? Não significa, se vocês falam, eu não quero, como médico, aparecer meu nome. Não precisa. Entendeu? Não precisa, mesmo que a gente saiba que é o médico que está denunciando, o médico está denunciando, mas ele pediu para a família, porque não quer que a família fique sabendo. As providências serão tomadas independente. Entendeu? Agora, você pode se identificar e pedir o anonimato do Conselho. Agora, hoje em dia, nós estamos fazendo uma tramitação de passar isso para a ouvidoria do município, porque é mais rápido, a resposta é mais rápida e a intervenção do serviço vai ter que ser mais rápida também, porque ela tem um prazo para responder. Então, pode ir no site da ouvidoria, né, e denunciar. Ou emitir relatório. Muitas vezes, o pessoal do hospital liga para o Conselho, tem um idoso abandonado, a família não quer vir buscar, está aqui. Aí eu peço um relatório e eles encaminham para o e-mail do Conselho, que é o cmi.bh@pbh.gov.br. Conselho Municipal do Idoso, Belo Horizonte, @prefeituradebelohorizonte.gov.br. Tá bom? É o CRAS. Isso. Aqui, normalmente, esse trâmite com o CRAS, a própria saúde, quando ela está lá na ponta, ela passa para o CRAS e o CRAS notifica a gente. Ou a gente notifica, mas acaba que vai para especial. Se realmente verificar que tem essa violação, encaminhado para o CREAS. Né? Porque o CRAS é mais a questão
Centro de Referência da Assistência Social, mais o especializado que atende a questão da violação, que é o CREAS, né? Mas o CRAS faz aquela abordagem, verificando, encaminha para o CREAS. Tá certo? Tá bom? Mais alguma dúvida? Respondi? Respondi? Bom, então, a financeiro, né? Então, financeiro, delegacia, a própria pessoa, o próprio idoso tem que denunciar. Então, você tem que fazer um trabalho para essa pessoa, né? E tem acontecido, gente, às vezes chega idoso lá no Conselho Municipal do Idoso, eles falam comigo. Eles falam assim: não, eu falo, olha, eu posso encaminhar para o serviço, para fortalecer vínculo? Não, já me roubou demais. Me dá o telefone da delegacia que eu tenho que dar um limite para a situação. Então, tem aumentado, sim, o próprio idoso querendo, a própria pessoa querer denunciar. A negligência, né, que é a falta de cuidado. Então, normalmente, quem denuncia é um vizinho, é família que denuncia, a grande maioria é a família denunciando a família. Né? Quem mais denuncia é a família, e quem é o lugar que é mais denunciado é a própria família. Então, é um denunciando o outro. Abandono e, aqui está separado, mas é a autonegligência. Né? É junto. A autonegligência é uma questão difícil de tratar também. Né? Às vezes a própria família liga e fala assim: olha, eu estou me denunciando, porque eu quero dar um banho, não quer aceitar, eu quero dar comida, não quer aceitar, e o idoso passa por um período de autonegligência, porque, gente, é muito difícil você ser completamente independente para a atividade da vida diária e você começar a perceber que você não está dando conta mais e você assumir que você não está dando conta. Né? Então, isso é um processo que a família tem que utilizar. É difícil, e principalmente quando o idoso tem muita autonomia na família. É mais difícil ainda. Então, a família tem que utilizar de estratégias para que o idoso aceite esse cuidado, principalmente quando o idoso precisa de cuidado para a atividade da vida diária. Está iniciando essa necessidade de cuidado. Tá certo? Bom, então, a relevância em relação ao problema da violência, né? Sabe-se pouco ainda sobre a violência contra idosos no Brasil, porque a violência ainda ela é subnotificada, ela é muito maior do que os números apontam. É difícil a gente entrar no silêncio da família e das instituições, que a gente sabe que também agora instituição de longa permanência virou um lugar de ganhar dinheiro. Eu já tive denúncias graves, sérias, de instituição que estão roubando os idosos, que não estão cuidando, estão roubando mesmo os idosos, tá? Que fazem empréstimo consignado no cartão do idoso, né? Que limpam a conta do idoso e, quando não tem mais nada, falam que não pode ficar com ele. Então, virou um lugar de ganhar dinheiro e LPI. Infelizmente, nós estamos tendo denúncia séria. Né? E, quando a gente chega nas penalidades, a pessoa que está ali para cuidar e não está cuidando, está negligenciando, a penalidade é 3 vezes mais do que para aquele que não é responsável pelo idoso. Tá? Bom, em defesa do agressor, né, o idoso omite e justifica, né, por causa das dívidas relacionais, ok? Uhum. O abuso institucional. Bom, dentro das tipologias, o abuso institucional ele está impregnado, ele está aí dentro. Né? Agora, a gente sabe que tem a violência estrutural, que é a violência da pobreza. Né? A gente tem a violência que pode acontecer em qualquer lugar, então são locais que ela acontece. Mas, dentro desses locais, ela está aí inserida. Seja da negligência, seja de não cuidar, seja entendeu? Ela está aí. Então, gente, estudos da delegacia, né, observam que as denúncias não se traduzem nas ocorrências que são feitas. Tá? Elas são bem maiores. Bom,
Esse aqui são as violências que as estatísticas mostram. Esses dados é da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, e de 2018, tá? Mostrando sobre a questão da violência. Então, eles colocaram aqui, ó, só que esse dado aqui, se a gente for analisar, ele não está bem de acordo, não. Por quê? Eles colocaram no total da denúncia qual que é o percentual, mas esses dados não foram tratados. Por quê? Se você for falar que, em primeiro lugar, é a criança e adolescente, com 58,91% das denúncias, se você falar que a pessoa idosa está com 23,22%, você teria que tratar esses dados no sentido de ver em relação à população. Então, da população, quantos são criança e adolescente, para você fazer a taxa, calcular a taxa, para você ver o percentual, se é o primeiro. Tá? A própria questão do idoso, você tem que ver qual que é a população idosa e todas as outras populações. Então, aí, o que ele fez? Do total da denúncia, qual que é o percentual? Só isso que ele fez. Tá? Então, a criança, a pessoa idosa, está em segundo lugar. E está com bem alto, porque se você for colocar a população de criança e adolescente e a população de idosos, eu acho que ele fica em primeiro lugar. Tá bom? Aqui, coloca, demonstra o grupo etário, né, 2016 e 2017, o aumento que teve em relação a um ano da denúncia e ao outro ano. Então, da pessoa com deficiência, aí vem aqui, a pessoa idosa, houve um aumento de 1,54% do aumento da violação das denúncias de 2016 e 2017. Aí vocês me perguntam, houve aumento da denúncia? Houve aumento da violência? A gente não sabe, porque houve um aumento da população idosa, mas houve aumento. Então, devido aos canais de denúncia, que pode ser denúncia anônima, tem aumentado. Então, a gente pode falar, a violência aumentou? Não, às vezes ela sempre existiu. Mas, como as pessoas estão denunciando mais, então, sim, houve um aumento da denúncia. Tá certo? Ok? Aí vem... dados, né, de encaminhamentos, tá? E de respostas. Então, para onde que foram encaminhados? Para serviços socioassistenciais, para Poder Executivo Estadual, porque aqui é no caso do Disque 100, então o Disque 100 ele normalmente encaminha para o Estado encaminhar para o município. Tá? Então, estadual, órgão de segurança pública, e aí ele fala aqui, ó, que ele encaminhou. Vamos pegar só um dado aqui, porque nós temos pouco tempo, mas vamos ver aqui, conselhos de direitos. Né? Então, houve aqui um encaminhamento de 39,3%. Nesse caso aqui, eles encaminham para o Conselho Nacional do Idoso, né? E o retorno que eles tiveram foi de 0,56%. Quer dizer, o próprio Conselho Nacional, aqui no caso, e conselhos estaduais, que ele encaminha também, não estão dando respostas para os canais de denúncia. Né? Então, tanto que é importante a gente dar as respostas. Lá no Conselho do Idoso, nós fizemos um formulário só de X, porque fica muito difícil a pessoa ficar fazendo relatório, só de X de retorno para a gente. O que a gente precisa saber, né? Para o nosso banco de dados e para a gente também. A gente pensa em ter um comitê de averiguação de morte em idosos, para a gente ver se tinha situação de negligência e tudo mais, igual é da criança e adolescente, né? E da mulher em idade... Como é que é, gente? De reprodução, né? Então tem um comitê, né, que avalia a questão da morte, né? Então a gente também nós estamos solicitando que seja criado esse comitê para averiguação de morte de idosos, para ver se estava seguido dessa falta de cuidado. Então a relação do sujeito e vítima, né?
Vocês estão vendo aqui? Gente, eu gostaria que vocês me olhassem a hora. São 2, né? 3, 4, tá tranquilo. Que é muita coisa, né? Bom, então vamos lá. Dessas denúncias, gente, 52% dos suspeitos, porque sempre uma denúncia é um suspeito de violação de direito, né? Você chega lá, pode ver, né? Então, 52% são filhos, 15% não informado, netos, 8%, familiares de segundo grau, 6%, genro e nora, 5%, e por aí vai. Vizinho, sobrinho, irmãos, esposa, né? 1% só. Né? Então, a gente vê que a grande maioria são os filhos os maiores violadores. Eu toda hora estou voltando para a coisa. 85% dessas violências foi dentro da casa da vítima. Né? A gente sabe a questão da feminilização da velhice. A gente tem mais idosas do que idosos. Né? Então, a gente sabe do problema da feminilização da velhice. Então, a gente sabe que a mulher ela é mais vítima de violência dentro de casa e o homem é mais vítima de violência fora de casa. O homem briga mais fora. E a mulher, como mãe, que sempre discutiu, que sempre não sei o quê, então ela é mais vítima ali quando ela envelhece. Casa do suspeito, 6%, outros locais, 3%. Aí nós vamos ver nas institucionais, ó. Na ILPI, é mais difícil ainda de entrar, né, no silêncio das instituições de longa permanência. Infelizmente, tem aumentado muito. Está aqui em torno de 2% em hospitais e órgãos públicos. Tá? Também. E a gente tem recebido, né, às vezes, denúncia de supermercados, de laboratórios que, de repente, não respeitaram o atendimento preferencial e por aí vai. Bom, do tipo da violência, né? Eu falei aqui que minha pesquisa apresentou isso, né? A negligência lidera o ranking das violações de direito, né? Então, a negligência é a falta de cuidado, aquela pessoa que não cuida, que não institucionaliza, porque, às vezes, institucionalizar significa você ter que abrir mão do dinheiro, do recurso daquele idoso, e, às vezes, um salário mínimo tem sustentado uma família inteira. Então, às vezes, a família não institucionaliza porque não pode ficar sem aquela renda, mas também não cuida. Né? E a gente fala que 10 filhos, quantidade de filhos também, que eu comecei a colocar lá na frente, também não significa que o idoso vai ser cuidado. Não significa que o idoso vai ser protegido. 10 filhos não cuidam de um pai, né? Enquanto que aquela questão, um pai cuida de 10 e 10 não cuida de um pai. Então, ter muitos filhos também não significa que a pessoa vai ser protegida. Só uma dúvida que eu tenho. Muitas vezes, por negligência, o idoso é institucionalizado. Mas existe uma responsabilidade da família mesmo com o idoso institucionalizado. Não existe? Existe. A instituição, mesmo particular, mesmo aquela que cobra R$10.000 por mês, que toma que o idoso é seu, que eu não quero nem saber dele, né? Te pago mundos, por favor. Família só lê contrato quando você fala assim, aqui, vou ter que tirar seu pai daqui. Aí eles vão ler o contrato que eles assinaram. Né? Então, eu falo muito que as instituições elas têm que ter um contrato com a pessoa. Agora, se a pessoa for cognitivamente capaz, quem é que tem que assinar esse contrato? O próprio idoso. Né? Então, o próprio idoso. Então, uma vez eu fui numa instituição, uma denúncia, eu vou chegar na sua resposta, eu fui numa instituição, numa denúncia, e quando eu cheguei lá, grau 1. Grau 1, a gente sabe que é cognitivamente capaz. Né? Grau 1, tanto aqui. Tá, então me dá o contrato. Cadê os grau 1? Por que eles não assinaram? Não era grau 1 nada, né? Por que eles não assinaram? Eles têm que assinar, então nós vamos ter que levar isso ao conhecimento do Ministério Público. Isso que acontece, eles têm que avisar a Vigilância Sanitária, ao Conselho Municipal do Idoso, que está tendo um abandono por parte da família. Tá? Até mesmo para a instituição se resguardar. E a família, o Ministério Público aciona essa família.
Tá? Então, quando uma coisa que a gente chega nas instituições, a gente pede, é que tenha um livro de assinatura dos visitantes. Então, eu peço esse livro. Quando eu chego lá numa instituição, em caso de denúncia, eu pego o contrato, eu leio o contrato, eu vejo quem assinou o contrato. Se a pessoa é cognitivamente capaz, ela tem o direito de ir e vir, ela é responsável, ela é curatelada? Não. Então, por que ela não assinou? Ela tem alguma coisa que ela não consegue assinar? Ela tem uma procuração? Cadê a procuração aqui? Não, então, se ela é cognitivamente capaz, ela que assina. Então, aí eu quero ver a lista de visita desse idoso. Eu quero ver o prontuário de cada um. Né? Aí, se não tem caderno de visita, não, eu quero ver, tem que ter. Sempre quando eu faço a visita via conselho, porque o conselho, na verdade, a gente não tem o poder de polícia, a gente não tem o poder de emitir uma multa, a gente simplesmente fala, você não vai ter inscrição no conselho, porque, de acordo com o Estatuto do Idoso, todas as políticas, programas e serviços têm que ter inscrição no Conselho Municipal do Idoso. Então, eu tirar essa inscrição para eles, né? Hoje existe até o interesse, porque tem fundo, mas só quem pode acionar os fundos do conselho, que essa destinação de imposto de renda, são as filantrópicas, né? As associações, as fundações. Né? Então, a empresa não pode. Então, sempre quando eu faço uma visita, eu marco junto com a vigilância sanitária, porque ela pode pôr multa, ela pode aplicar multa, então eu sempre agendo uma visita junto com a vigilância. Tá? Aí ela dá advertência, se não estabelece um prazo, dá uma advertência, volta. Se não cumpriu, multa. Se não cumpriu, MP para interditar. Tá bom? Bom, então, a negligência lidera o ranking, seguida pela violência psicológica. Depois, mas todas têm aumentado de um ano para outro. Né? Aqui é 2016 e 2017. Então, está vendo que está tendo um aumento aqui. Abuso financeiro aumentou também, muito. Né? Física foi maior em 2016. E outras violações que colocaram junto aqui, também houve um aumento. Tá certo? A sexual, ela é muito pouco apresentada, porque o idoso tem vergonha de falar sobre isso. Já atendi uma idosa uma vez, que ela era violada sexualmente pelo flanelinha da rua, durante 2 anos. Ela custou, depois de muito atendimento, ela tomou confiança. Na hora que ela confiou em mim, ela me contou. Tem 2 anos. Ela falou, se eu te falar que já tem 2 anos que eu passo por isso, você vai achar que eu estava gostando. Né? Eu falei, não. Eu vou achar que você tinha muito medo. Ela falou, eu tenho muito medo. Né? Tanto que nós conseguimos fazer a mudança dela e tudo, mas ela não quis dar o nome dele. Ela não quis denunciá-lo. Bom, fatores de risco ligados à violação, né? Foi uma cartilha feita pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2015, né? Que foi junto com a análise da cartilha da saúde, que fala sobre a violações de direito, que aponta uso abusivo de álcool e de drogas, né? Aumenta uma proporção 3 vezes mais dos não abusadores, história de antecedentes criminais e uso de arma. Aquela família é uma família da violência, né? Presença de um modelo familiar violento. Então, a família sempre se relacionou assim. Né? E, às vezes, a pessoa fala assim, isso é do mundo privado, isso aí é da família, mas a gente não pode também esconder atrás disso, a gente tem que denunciar. Né? Comprometimento psicológico e psiquiátrico dos indivíduos, dependência econômica ou emocional. Né? O idoso depende economicamente do filho, ou o filho depende economicamente daquele idoso. Eu já vi idosa que paga traficante porque não quer o filho morto, que vai lá no tráfico e paga para não ver o filho sendo morto. Dependência, ambiente familiar em nível de tensão permanente, que se manifesta por dificuldade de estabelecer o diálogo. Né? Então, aquela família e, junto com isso, o isolamento social, porque ninguém pode
ninguém pode vir, entrar, porque o outro pode falar. Você não quer mostrar essa violência. Então, essa família isola o idoso. Pois não. Não, é porque está gravando. Eu acho que é importante. A lei não prevê isso, né? Eu atendi um caso que foi numa cidade pequena, no interior, porque, como eu já trabalho com idosos há muito tempo, tudo quanto é município que eu vou com alguém fala, tem uma ILPI aqui, vão lá para você conhecer. Então, acaba que eu conheço, tem uma atividade interessante aqui para o idoso, vão lá para você ver. Né? Então, eu estou sempre conhecendo, eu acho até interessante, eu estou sempre conhecendo e tudo mais. Aí, eu fui num município pequeno, que a promotora é uma comarca, porque tem lá a representante lá do MP. E olha a história dessa mulher. Essa mulher, ela institucionalizou a mãe. E ela tinha que ir lá uma vez na semana, para não acarretar abandono, numa instituição particular. Ela tinha que ir lá falar assim, oi, dona tal, né? Porque ela não a considerava como mãe. Tudo bem? Eu vi aqui. Eu presenciei isso, eu vi aqui. A mãe ficava agitada e a filha também. Aí, essa filha ficou sabendo que eu era psicóloga, pediu para conversar comigo. Aí, ela estava contando que essa mãe abandonou os filhos com o marido quando eles eram criança e fugiu com outro homem. E abandonou. E esse homem era apaixonado com essa mulher. Ele era apaixonado com essa mulher e achava que essa mulher um dia ia voltar para casa. Então, ele nunca divorciou dela. Nunca. E ele sempre iludia os filhos. Não, sua mãe está passando por uma fase, mas ela vai voltar, ela vai ver que o melhor para ela é ficar perto da gente. E esse pai foi criando esses filhos com toda a dificuldade do mundo, toda. E um filho era deficiente, e essa filha que estava me relatando. E eram esses dois filhos. E aí, ele estudou muito e conseguiu passar no concurso público. Na hora que ele passou nesse concurso público, ela não voltou. Ela descobriu que ela era casada com ele e que, se ele viesse a óbito, ela ia ser pensionista dele. Aí ela armou a cidade. Eles não conseguiram chegar, achar o assassino, chegar nela. Não conseguiram, mas ele foi morto e ela virou pensionista dele. E aí ele dava todo o dinheiro, ele cuidava desses filhos com tudo, ainda mais desse deficiente. E ela foi embora, nunca olhou para trás, nunca ligou para o filho, que tinha deficiência, nem para a filha. E o irmão dela morreu na miséria, porque ela começou a trabalhar cedo para ajudar, não sei o quê, não sei o quê. E é um município pequeno que todo mundo sabe da história. Aí, de repente, essa mulher demenciou não. Ela teve um acidente vascular encefálico, né? AVC, AVE, não sei como é que vocês. Aí ela teve e ela ficou toda com sequela e foi colocada na frente da casa da filha. Essa filha veio ao Ministério Público e falou assim, a lei não conta essa história, a responsabilidade é sua. Ela falou, mas você sabe, eles eram amigas, nós crescemos juntas, você sabe da minha história. Ela falou, infelizmente, a lei fala, o estatuto fala proteção ao idoso, não fala a história do idoso. Aí ela falou assim, mas eu tenho nojo dela, eu não vou dar um banho nessa mulher nunca, eu tenho nojo dela, e, ao mesmo tempo, eu vou gerenciar um dinheiro que
é o sangue do meu pai. E você só vai poder gastar esse dinheiro com ela e você vai ter que prestar conta ao Ministério Público. Ela falou, olha a violência que eu passo. Que isso é uma violência muito grande para ela. Mas aí a promotora falou, olha, você só tem uma saída. Pôr numa instituição, para você não ter que dar banho na sua mãe, põe ela numa instituição, mas você vai ter que, na contrapartida dessa instituição, porque tinha dinheiro para pagar, foi particular, na contrapartida você vai ter que levar... Eu posso deixar esse dinheiro todo lá? Eu falei, não. Vai ter a contrapartida de fralda, de roupa, vai ter que mandar bordar o nome dela nas roupas. Ela falou que isso, para ela, era um sofrimento muito grande. Mas a lei não traduz essas histórias. Mas não foi feita nada no momento certo, né? Não foi feito nada no momento certo. Ele já era adulto, né? Ela não entrou contra a mãe, hora nenhuma ela entrou contra a mãe, né? Se ela tivesse entrado, talvez a lei poderia, mas ela nunca entrou. Nem ele, né? Nem ele quis divorciar, que era apaixonado com ela. Olha que horror. Isso. Então, tanto na fila, gostando ou não, amando ou não, a família tem que ir. Tá? Agora, tem aqueles que não têm família, que nunca teve vínculo, que o vínculo foi rompido, ou que foi rompido assim, igual nesse caso, era vínculo rompido, mas achou a filha. Né? Mas quando a filha mora em outro país e nunca teve vínculo, nunca teve relação, nem nada, mas, mesmo assim, às vezes, se a promotoria achar, ela tem que mandar algum recurso, quando ela vier no Brasil, ela tem que ir lá, entendeu? Pode, né? Porque aí ela tem que notificar, tá? Ela tem que notificar, fazer o papel dela. Isso. Bom, então, gente, quando o idoso já não é cognitivamente capaz, né? Ele está com vínculo rompido, né? Então, aí, nesse caso, ele tem que ser curatelado, né? Então, ele tem que ser interditado. Então, ele tem que ser interditado, mas tem que ser procurado um curador. Normalmente, o que tem acontecido são os gestores de LPI serem o curador. Mas, se uma instituição filantrópica, ele só pode ficar com 70% do recurso do idoso. Isso está no Estatuto do Idoso. E aqueles 30% ele tem que colocar numa conta à parte do idoso e ficar como se fosse prestar conta ao Ministério Público e ficar como se fosse uma contrapartida, de vez em quando, alguma coisa que o idoso, que a instituição não oferece, ele pode sacar daquele recurso. Tá? Então, normalmente, ele tem que ser curatelado. Se não tiver família, ou se não achar família, né? As assistentes, as detetives sociais, né? Aí tem que o gestor da ILPI, normalmente são vicentinos. Ah, tá. Pode ser. Bom, então vamos devagar. A medida protetiva ela acontece sempre para proteger a situação do idoso. Se já tiver um diagnóstico, aí não tem jeito. Mesmo na fase inicial, mas se tem um diagnóstico, então ele já tem que ser interditado. Ele já não responde mais pela... Mas, se ele não tem um diagnóstico,
mas está com uma dependência. Ele não tem um laudo, mas ele está com uma autonegligência muito grande, mas ele quer ficar na casa dele, aí ninguém tira. Entendeu? Aí o que a gente tem que fazer é sensibilizar a equipe do município, da assistência social, é sensibilizá-lo para o autocuidado, da necessidade de ter alguém. Nós temos um projeto aqui na Prefeitura de Belo Horizonte, que é um projeto tímido, é um projeto pequeno, mas que oferece esse cuidado dentro de casa, mas não é 24 horas nem nada, é um pequeno cuidado dentro de casa. Mas é uma abordagem que é feita, uma sensibilização que é feita para ele aceitar ser institucionalizado. Tá bom? Enquanto a gente também não tem centro-dia, né? Que a gente ainda não tem. Esse idoso, por exemplo, separou, tem filhos, mas separou, rompeu vínculos, não teve convivência com a família, morava sozinho e se torna dependente de alguma forma. A família, se ela comprovar que houve essa ruptura de vínculos, que eles não tiveram relação, ela consegue não ser responsável por isso? Não. 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 São obrigados. É filho, é obrigado. Tá bom? É obrigado. É obrigado. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigado. Mas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são obrigados, e se acham, eles são obrigados, sim. Inclusive, isso também está previsto na Constituição Federal, que é a lei maior, né? Fala que os pais têm que cuidar dos filhos menores e os filhos maiores têm que cuidar dos pais, que é o artigo 230 ou 229 da Constituição Federal. Fala que os pais têm que cuidar dos filhos menores e os filhos maiores têm que cuidar dos pais na velhice ou na enfermidade. Né? Então, tem essa relação de pai e filho. Não. Isso aí não cai muito, não. Tá? Bom, então, vamos lá. É visto também a questão... Já falei tudo. Continuando. Fatores de risco associados à vítima de violência, né? Dependência funcional, física e emocional, aquele idoso que depende intensivamente dos cuidados da vida diária, né? Com dependência intensiva. Alterações cognitivas, né? A gente sabe que as alterações cognitivas podem gerar risco de uma relação de violência. Às vezes o familiar quer dormir, o idoso está gritando, está trocando o dia pela noite, o familiar trabalhou o dia inteiro e quer dormir. Então, a sobrecarga do cuidador, né, gente? Hoje a gente tem que preocupar de cuidando de quem cuida, porque a sobrecarga, o cuidador sobrecarregado, ele também pode ter ato de violência, né? Porque ele está exausto, ele está exaurido, né? Só ele que está cuidando. Só voltando uma coisa aqui. Qual que é a diferença de violência estrutural para violência social? Não. A violência estrutural é uma violência da pobreza e tudo mais, e que tem a ver com a estrutural, né? Porque e ela acontece em todas as camadas sociais. A social. O que tem? A violência social estrutural? Bom, a social, ela é mais da relacional, né? É mais da questão, não é a questão muito financeira, né? Ela é mais uma questão de interação mesmo social, tá? Bom, então vamos lá. Isolamento, dependência funcional, demência, isolamento social, físico ou psíquico, né? Essa pessoa que está em isolamento. Idosos frágeis ou em situação de fragilidade, que às vezes é uma fratura de fêmur, né? É uma situação de fragilidade, que ela, às vezes não é permanente, né? Então, ela também corre risco. Portador de sofrimento mental, né? Dos dependentes, né? Dos dependentes serem portador de doença mental, sofrimento mental.
idosos morando sozinhos, né? Então, tem aumentado muito idoso morando sozinho, né, gente? Tem aumentado demais da conta idosos. Aqui na Regional Centro-Sul, que tem o IDH maior de Belo Horizonte, também tem um índice maior de idosos morando sozinhos, que estão se isolados, que estão dentro de apartamento, que não sai, que é síndico que procura a gente, que é síndico ligando, que a família não visita, não procura, né? Mas aí a família ela é acionada. Histórico de relacionamento de qualidade ruim, né, ao longo da vida, né, entre o agredido e seu agressor. É aquelas, principalmente pai e filho, aquelas coisas que ficam ao longo do caminho, né, aqueles édipos mal resolvidos, né, porque aí entra aí na questão edipiana, o complexo de Édipo, né, como é que eu cuido numa relação de um Édipo que não foi bem resolvido. Não vou entrar nisso, não, porque senão a gente vai ficar aqui. Ciclo de violência familiar, a pessoa que abusa frequentemente já sofreu abuso no passado, né? Então, assim, você colocou aquela situação, ela foi violada, como é que ela vai cuidar daquele... É uma violência para ela, né? Mas acaba também que, ela, às vezes, ela é agressora, vira agressora porque ela está o tempo todo naquele impacto, né, emocional muito grande. Insuficiência familiar gera o abandono, gera a negligência, né? E conflito intergeracional e a desvalorização da velhice. O que fazer? Né, nós já estamos terminando para passar para as questões do Estatuto do Idoso. É bom que do Estatuto eu já falei muito dele. Aqui, aí nós vamos começar a questão dinâmica, agora vocês que vão responder. Realizar diagnóstico da situação denunciada. Eu acho que é sempre importante que os municípios realizam diagnósticos, né, sobre aquilo que é denunciado. Para que servem esses diagnósticos? Servem para que o Estado potencialize políticas públicas para dar suporte à família, né? Para que o papel do conselho é de exercer o controle social, é de fortalecer a política pública. E agora, com o fundo, né, o Fundo Municipal do Idoso, Fundo Estadual do Idoso, Fundo Nacional do Idoso, que está ligado aos conselhos, que é essa destinação de recursos de imposto de renda. Então, a gente abre editais, né? Então, nós abrimos 2 editais. Teve até uma aluna daqui que conseguiu recurso. 2 editais que é para atendimento a idoso institucionalizado, atendimento médico para idoso institucionalizado. Então, a gente tem... Então, o que fazer? Né? Então, a partir desse recurso, a gente consegue potencializar os serviços, né? Que hoje a gente vive numa parceria. A Lei 3019, que é a lei de parceria, termo de fomento, que a gente faz com a sociedade civil organizada para dar suporte às políticas públicas, que a gente sabe que ninguém dá conta sozinho, o governo dá conta sozinho. Né? Então, hoje, os municípios precisam ter conselho, porque, a partir do conselho, eles podem ter recurso, abrir editais para captação de recursos, para a pessoa captar recurso, ou mesmo para a utilização do saldo, porque 20% do recurso do fundo que é captado, por exemplo, eu abro... Vocês sabem, vocês conhecem isso, gente, que eu estou falando? Vocês conhecem? Não? Bom, então, deixa eu explicar. Eu acho que é importante, quando a gente conhece a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso, e vocês têm uma associação, alguma coisa assim, vocês podem buscar recursos públicos para o projeto de vocês, né? Então, hoje, a partir de 2010, houve uma destinação que uma empresa, pessoa jurídica, ela pode destinar para o Fundo do Idoso até 2% do imposto devido. Então, até 2% do... Desculpa, gente, 1%, já estou aumentando. Até 1% do imposto devido, ele pode destinar para fundos especiais, por fundo da criança e adolescente, empresa, ou do idoso. Pode ser ou não. E ele pode destinar tanto para o fundo da criança e adolescente, como 1%. Um fundo não compete com o outro. Um para a criança e adolescente e um para a política do idoso. Bom, e pessoa física pode destinar
até 6% do imposto devido para o fundo específico, que pode ser na cidade de vocês podem acompanhar o que está sendo feito com o recurso. Que eu acho que o mais importante dessas destinações é que a pessoa manda lá, paga o imposto de renda, né? E essas destinações eles vão colocar no imposto de renda, né? E aí ele vai colocar no imposto de renda e vai ter, como é que a gente fala? Restituição desse valor. Então, olha só, o que o Conselho faz com esse fundo? Então, a gente tem uma conta, o fundo, o que a gente faz com esse recurso? Bom, primeiro a gente tem que fazer edital de captação para apresentar projetos. Então, a sociedade civil, através de associação, ONGs, o CIP, o que for, fundações, elas entram com um projeto. Esse projeto passa por uma comissão de seleção do Conselho Municipal do Idoso. Essa comissão vai avaliar as propostas de acordo com o edital, que a gente abre o edital de captação de recurso. Se a proposta for aprovada, você recebe uma carta que você pode captar recurso para esse projeto. Desse recurso que você captou, 20% fica para a universalidade da política e 80% é para o seu projeto. Se você captou mais, você pode ampliar o seu objeto. Se você captou menos, você pode diminuir o seu objeto, ou a carta tem um tempo maior, ou você fala, não, vou esperar o próximo ano para captar mais para iniciar meu projeto. Tá? Filantrópico. Mas você pode. A gente, é claro que os professores vão ser pagos, a coordenação vai ser paga, né? Esse projeto, o fundo vai pagar esses profissionais para você não ter que cobrar do idoso. Tá? Para você não ter que cobrar no idoso. Então, a gente tem vários projetos com início, meio e fim, né? Projetos ao longo de 12, 24 meses. Você recebe esse recurso para pagar seus professores, seus coordenadores, o que for. Tá? E você vai apresentar, por exemplo, a UNA. A UNA, aqui de Belo Horizonte, a Universidade UNA, ela abriu um Instituto Ânima, que é sem fins lucrativos. Ela faz captação de recurso e ela oferece escola aberta para a terceira idade. Né? Ela oferece de graça, né, dentro da universidade, com recurso do fundo. Mas ela está pagando os professores dela com recurso do fundo, ela está pagando tudo. Tá bom? E esses 20% a gente abre edital para utilização do saldo. Porque aí a gente abre com as diretrizes da política pública, né, dessas diretrizes que tem tanto da conferência, como diretrizes da política nacional, do Estatuto do Idoso, a gente abre em cima dessas diretrizes, ou as recomendações em relação ao envelhecimento, à cidade amiga do idoso, todas essas recomendações que nós temos, a gente abre editais em cima disso para fomentar. Né? Então, hoje tem porque tudo que o governo vai fazer vai na legislação 866. É uma legislação de licitação, ela é complicada, ela é demorada. E a 1319 é a sociedade civil. Ela é rápida, a prestação de conta é tranquila, e você tem que cumprir o objeto. O mais importante é o cumprimento do objeto. Tá bom? Então, hoje é importante a gente ter fundos e tudo mais. Então, o que é importante? Então, isso aqui, essa pesquisa ajuda até o Conselho a pôr essas diretrizes para a política do idoso. Então, se a negligência lidera o ranking das violações, é urgente a presença do Estado no suporte à família. O Estado sozinho dá conta? Não. A obrigação é da família, do Estado, da sociedade? Então, o que pode ter de projetos para dar suporte a essa família que precisa de cuidado? Então, a gente coloca como diretriz de edital. Tá certo? E também é importante que o Estado perceba esse novo lugar da mulher na sociedade, né, e não que seja tudo cobrado dela. Capacitação sobre o processo de envelhecimento e diálogo na família sobre possíveis fragilidades, né, fomentar isso. Implementação nos municípios de outras modalidades de atendimento ao idoso, sem ser uma ILPI, que, às vezes, a família trabalha o dia inteiro, se ele tivesse um centro-dia, pudesse voltar para casa à noite. Né? E divulgar essa declaração antecipada de vontade, que é o testamento vital, que é fundamental, que ajuda, está aqui a declaração, pode ir no cartório, você falar quais intervenções que você quer, tanto na questão da saúde,
como também na questão da família, onde que você quer ficar, que lugar é esse que você quer ficar, tá? E é um documento público, né, elaborado pelos tabeliões, né, de notas, é em cartório de notas que você vai, solicitando para a pessoa capaz, né, a pessoa tem que estar cognitivamente capaz, que consiste em um conjunto de instruções de vontade a respeito do corpo, da personalidade, da administração familiar e patrimonial, para a eventualidade de moléstia grave ou acidente que venha impedir a pessoa de expressar a sua vontade. Né? Então, ela tem aquilo no cartório, se ela não conseguir expressar a vontade dela, está ali no cartório, essa declaração antecipada de vontade. Pois não. No cartório. No cartório. Aham. Você faz o documento e para que o documento pode até deixar também no prontuário médico, que é o que ele não quer, registrado no prontuário médico, mas não precisa necessariamente de registro. Eu não sei como é que fica. Mas quando trata de relação patrimonial, tá? Aí é importante, tá? Quando trata aqui de questão de patrimonial, de administração familiar, aí é o cartório, é o tabelião. Tá bom, gente?